Brasil! Tudo que a gente come vem direto ou indiretamente das plantas. E a gente que nós estamos nos referindo são os animais. Porque o reino vegetal é o quinto elemento da natureza, tal é seu comprometimento com o equilíbrio do clima. E porque as plantas são autótrofas, convertem os elementos da natureza em vida. Aqui nós estamos vendo as plantas todas secas, desfolhadas. Significa dizer que essa planta não está vivendo. Porque a folha é o elemento por intermédio das folhas, se processa a fotossíntese. Ou seja, a produção da clorofila, que é o sangue das plantas. 99% das plantas aqui estão desfolhadas. E até os cactos estão amarelados, morrendo claramente, sem clorofila. Estão sofrendo as consequências de não ter água no chão, ao alcance de suas raízes, para fazer a coleta da água que vai circular na seiva, que é o sangue das plantas. E se não tem plantas, não tem alimento para o gado. E a gente fala gado aqui, são os animais que o homem cria para fornecer carne, leite, ovos, no caso da galinha. Então, um ser vivo do reino animal não tem o que se alimentar aqui, não tem de que se alimentar. Os herbívoros, animais herbívoros, não têm as plantas. E os carnívoros não têm o animal herbívoro para se alimentar. É uma lei da natureza que o homem alterou. Porque as plantas e os animais escolheram o lugar para nascer e viver de acordo com a disponibilidade dos elementos da natureza. No caso dos vegetais e no caso dos animais, a disponibilidade de matéria orgânica que faz parte de sua alimentação, do seu menu. E aqui a gente está vendo como o homem realmente é um desastre. Essas terras pertencem a um assentamento do INCRA. E cerca de 240 famílias, em 1999, receberam os seus lotes de terra para plantar, produzir, para criar gado, tudo de graça. Foi dada toda a estrutura para que o homem pudesse viver aqui, plantar, para ter seu alimento favorável e para vender o excesso, para que pudesse adquirir outros elementos que fazem parte da vida da gente.
tivesse dinheiro para isso, renda. E hoje a gente vê o desastre. Depois de 25 anos, o homem aqui dentro dessas terras, tudo continua para ser destruído, sem nenhuma noção do que seria manter isso aqui vivo, produzindo. Aí de repente, nós chegamos aí nesse plantio de capim-elefante, que é um capim que tem esse nome porque ele pode chegar a 4 metros de altura. 4 metros de altura. Uma gramínea. E esse capim cresce de tal maneira, em condições ambientais favoráveis, que a cada 3 meses, 90 dias, o homem pode fazer uma coleta, ou seja, um corte no capim, massa orgânica de primeira categoria para alimentar o gado. E aqui a gente vê que esse capim foi plantado muito provavelmente no início da chuva de 2024. Lá pelo mês de fevereiro, e nós estamos no mês de dezembro, e o capim praticamente não sai da cova. Não cresce. Está faltando o que nesse capim? Não precisa ser um técnico agrícola para saber que aqui falta principalmente nutrientes minerais. Porque se durante 6 meses de estação chuvosa esse capim estava aí e não cresceu, não se pode dizer que ele está assim porque não tinha água. Hoje sim, já que a última chuva que aconteceu aqui foi há mais de 100 dias, então o capim agora no momento tem mais um elemento faltando para que ele possa viver. Água. A água das chuvas. Inicialmente não tinha nutrientes minerais, porque esse terreno arenoso, inclinado, que vem sendo mantido nu, desmatado durante dezenas de anos, perdeu todos os nutrientes minerais necessários para sustentar o capim. E a gente vê aqui no meio da carreira de capim um plantio de milho, que também não saiu da cova. Plantou-se feijão, o feijão macaça certamente foi plantado aqui lá pelo mês de fevereiro de 2024, e se vê que não resta mais nem o estalo, certamente não se reproduziu. Então a primeira falta aqui é de nutrientes minerais para se fazer agricultura, porque isso aqui jamais foi colocado reposição nutricional nesse terreno, porque não faz parte de nossa cultura, da cultura nordestina, principalmente nesses assentamentos do INCRA, onde o homem é jogado em terras que já estão esgotadas, como foi o caso aqui dessa fazenda, onde os proprietários durante centenas de anos extraíram tudo que a terra tinha, com sua agropecuária paleolítica. E aí, não tendo como restaurar a situação, porque não é só a situação do solo, mas do próprio clima que está doidão. E o homem só se instalou aqui há 300, 400 anos atrás, porque tinha todos os elementos da natureza para que ele fosse produtor, criador de gado, produtor de lavoura. Todos os anos chovia o suficiente para manter. E 2024 aqui, já nas mãos dos sem terra, que agora são com terra, a gente vê o desastre que o homem continua fazendo aqui, como se o fogo fosse uma forma de fertilizar o solo. Aliás, existe até pessoas que frequentaram uma escola de agronomia que acreditam que aí tem nutrientes para as plantas nessa cinza. E a gente vê que o próprio vento está arrancando tudo aí, tudo que se restou de matéria orgânica queimada aí,
está sendo arrancada pelo próprio vento. E quando bater as chuvas, nesse terreno inclinado, a tendência é que essa chuva e esses elementos vão fugir. Quer dizer, a terra ficou produzindo alimento para o homem, produzindo bens para o homem durante 300 anos, e agora ela está esgotada, não tem o que fazer mais. Não existe milagre aqui. O milagre aqui seria o homem restituir os ingredientes perdidos aqui. Isso pode ser feito inclusive com o estrumo do gado. Produzir esterqueiras, que é a forma de adquirir nos estrumos todos os elementos nutricionais para as plantas. Porque aí vai ser uma composição que vai permitir o desenvolvimento de micro-organismos que fazem parte do sistema de restauração do solo e das plantas. Mas a gente está vendo aqui, isso aqui não é terra de ninguém, é uma terra que foi comprada, adquirida pelo governo federal a preço de ouro, mesmo já sendo esgotadas. E colocou aqui 240 famílias. E hoje nenhuma dessas famílias consegue tirar o sustento da terra. Não é porque falta terra, nem é porque falta chuva, mas porque falta capacidade, não tem capacidade intelectual de fazer a terra produzir com os recursos que tem, principalmente com a água. E está aqui o desastre. É uma pena que o Brasil, um país que já foi um dos maiores detentores de recursos naturais, principalmente água e solo, hoje se encontra numa situação de miséria, como a gente está vendo aqui, porque o homem está cada vez mais estranho no ambiente. Segura o fole aí, mas nós vamos ter que falar a verdade, porque de mentira o Brasil não está conseguindo sobreviver, nem mentira científica. Como dizer que o homem colocado aqui há 25 anos seria capaz de fazer isso aqui, produzir alimentos, seria capaz de fazer desenvolvimento no país. E a maioria dessas pessoas que vivem nesses assentamentos estão ainda atrelados à Bolsa Família e outros projetos que o governo tem para manter o homem preso na terra, faminto e cada vez mais analfabeto. Inclusive aqueles que frequentam uma universidade ou frequentam uma escola, continua esse desastre aqui, exatamente porque se acreditava que ao colocar um homem numa universidade, numa faculdade de agronomia ou numa escola técnica de agronomia, como aquela de Jundiaí, em Natal, no Rio Grande do Norte, o homem pudesse fazer o país se desenvolver. Não valeu a pena a sociedade investir nesse seu homem, porque é um desastre. Aqui está esse pequeno lago, é chamado de Barreiro Trincheira, que é uma das 16 modalidades de obras inúteis da indústria da seca. Se alguém tiver um copo de cristal e pegar esse líquido aí, vai ver que é uma gorda grossa, é uma sopa com uma infinidade de elementos químicos dissolvidos aí, e se botar na planta, ela morre, porque isso aí vai bloquear os poros de respiração e transpiração. Peixe aí não tem, provavelmente ainda tem sapo, que são animais aquáticos que estão se adaptando a essa nova situação de água no estado lixo nessa área do Brasil. Mas certamente a reprodução é limitadíssima, porque não tem, vamos dizer assim, os ingredientes na medida certa
para que o ser vivo aqui possa se desenvolver, possa nascer, crescer e se desenvolver. E nós estamos falando aqui do sapo, mas é até as plantas. A gente vê que nas margens desse lago de água no estado do lixo, não nasce plantas. E o desastre aí é o homem. Quer dizer, a água daqui, a água da chuva era abundante, pelo menos em 2024, e era suficiente para criar vida aqui em toda a plenitude. Mas o desastre está aí, estampado, para que toda pessoa com o mínimo de racionalidade veja que esse troço não vai dar certo.